Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turmas do 6º ano do ensino fundamental. Hoje nós contamos aqui com a ajuda da Jéssica, nossa intérprete de Libras. Ela está no cantinho aí, ó. Tchauzinho aí, Jéssica. Beleza, Jéssica, junto com toda a equipe de intérprete de Libras, nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. E hoje nós contamos aqui também com a presença dele, nosso companheiro aqui, o professor Henrique Nelson. Professor, tudo bom? Faz teu nome aí. Fala aí, galerinha do 6º ano, professor Luciano, Jéssica, né? Estamos aqui para mais uma aula de história, né? Muito bacana. E eu estou aqui no chat acompanhando, né? O que vocês escreverem aqui, interagir conosco, né? Parece que eu estou com um probleminha aqui para poder escrever, mas aí eu estou lendo tudo que vocês, né, colocarem aqui e repasso as perguntas para o professor Luciano. Então fique bem à vontade para, né, escreva aí o nome de vocês, de que escola vocês são. Esse é aquele processo que a gente sempre faz aqui, né, para saber quem está acompanhando e deixe suas perguntas. Mas é isso aí, professor Luciano, vamos embora. Beleza, professor. Então vamos começar retomando, né, o que a gente viu na aula passada. Vocês devem lembrar, na aula passada, inclusive, a gente contou com a participação da professora Isabel, professora de Ciências. E na aula passada a gente falou um pouco sobre os surtos, epidemias, pandemias e endemias. Então vamos recapitular isso aí. A gente viu, né, a diferença entre essas questões aqui. A gente viu, por exemplo, um surto, ele ocorre, né, quando, num nível mais local, né, quando, por exemplo, a gente tem um hospital e tem uma infecção ali, com alguma bactéria, alguma coisa lá no hospital, a gente tem um surto ali dentro, né, do hospital, dentro de um espaço mais simples, né? Quando a gente fala de epidemia, a gente está ligando, né, o surto daquela doença em um nível, né, maior, um nível que chega a ser, por exemplo, dentro de uma região ou dentro de um país, né? Então a gente teria ali uma endemia, né? Ao fato que a pandemia, vamos lembrar que nós ainda estamos vivendo aí a pandemia da Covid-19, né? Então, pan é a expressão que significa todo, né? Então a gente teria a pandemia, ela abarcando todo mundo, né? Então a gente teria um surto global, uma determinada doença, né, como no caso agora da Covid-19, e ela tem uma abrangência maior, né, da questão da infecção. Já a endemia, ela termina sendo, né, uma doença que inicialmente ela vem como um surto ou como uma epidemia, mas que com o passar do tempo, né, ela é controlada e a gente vai convivendo com ela. Por exemplo, né, a gente tem o caso da dengue. Então a dengue já é uma doença endêmica, né? A gente sabe que em um determinado período, quando vai chegando um período de maior calor, certo? Então a gente tem a questão, né, da chegada ali dos mosquitos, né, que vão trazer aquela doença, né? Então ela é uma doença com a qual a gente já convive. Mas a gente viu também, certo? Na aula passada a gente trabalhou com o conceito de sindemia, né? O conceito de sindemia, ele está associado à ideia, né, de que a gente tem não somente uma epidemia ou pandemia, mas a gente tem fatores sociais, fatores econômicos sociais que contribuem para que aquilo ali se agrave. Por exemplo, nós estamos passando agora pela Covid-19 e há autores que defendem que a Covid ela já não é mais uma pandemia, ela é uma sindemia, porque existem fatores sociais, como por exemplo, questão locais onde as pessoas elas moram, né, e não têm tanto saneamento, as pessoas moram, né, em condições mais precárias. Então aquela questão da pobreza, por exemplo, né, a questão da vulnerabilidade social, ela contribui para que essa doença ela se agrave, né, a questão do contágio. Então existem fatores externos, além do próprio fator do contágio, que contribuem
para o desenvolvimento, né, disso que a gente chama de sindemia. A professora Isabel, vocês devem lembrar, ela até deu o exemplo, né, também da AIDS, né, como uma doença já sindêmica, né, nesse sentido. Então a gente falou também sobre a praga de Justiniano, né, e sobre a lepra, né, a gente viu, porque nós estamos falando sobre as doenças, né, ao longo da Idade Média, né, que é o período que a gente vem estudando. Então a gente falou sobre a praga de Justiniano, que foi na realidade um surto, né, de peste bubônica, né, que foi muito nocivo naquele momento, porque matou uma grande quantidade de pessoas, né? Estima-se que tenha matado algo em torno de 100 milhões de pessoas ao longo, né, de 200 anos, né? Ao longo de 2 séculos, né? 100 milhões de pessoas. A gente viu, né, quase metade da população brasileira, né, morreu com esse surto aí da praga de Justiniano. E falamos também sobre a lepra, né, o que hoje a gente conhece como a hanseníase. A gente viu, inclusive, que os surtos, né, e as epidemias de lepra, né, porque em alguns locais ela surge como surto, em outros ela ganha o status, né, de epidemia. A gente viu, né, que a partir do desenvolvimento ali da lepra, né, a gente vai ter o desenvolvimento de algumas práticas, como por exemplo, como a lepra, né, ela tinha uma alta taxa de contágio, então para evitar o contágio da população se fazia aquilo que hoje a gente conhece como isolamento social. Então, com a lepra, né, a gente vai ter o desenvolvimento de duas coisas, né, que hoje a gente tem e utiliza, inclusive, na medicina moderna. O isolamento social e a questão da notificação compulsória. Então, como a gente está em um período, né, aí de pandemia ainda, então, no momento em que a gente vê casos, né, surgindo, naquele momento, né, as pessoas tinham a obrigação de notificar o governo para avisar que ali existia uma pessoa contaminada, né? Outra questão interessante, professor, é que com relação à questão da lepra, né, se tinha um imaginário assim bem interessante, né? O pessoal às vezes atribuía o contágio da lepra a castigo divino, né, a pecados, né? Então, nesse sentido, a gente tem essa perspectiva, né, da religião, ela influenciando aí no tratamento, né, e no cuidado aí com algumas dessas pragas. É interessante que acho que a gente observando, né, a história, ela tem um papel muito importante, né, que é fazer com que a sociedade do presente observe para outros tempos e possa pensar também sobre nossas práticas atuais, né? Então nós vivemos um momento de pandemia e hoje nós temos um desenvolvimento da ciência, nós conseguimos atribuir e explicar o porquê de determinada doença e como ela deve ser evitada, assim, muito rapidamente nós conseguimos fazer isso. E aí, quando a gente observa o passado, né, não existiam esses instrumentos, né, de pesquisa, essa tecnologia que identificasse exatamente o que é a doença, qual é o agente, né, que causa, que transmite a doença. E as pessoas vão tentar atribuir isso, né, ao castigo divino, vão culpar alguns grupos sociais. Vai falar um pouco hoje sobre a peste bubônica, né, a grande peste que assolou a Europa. E alguns grupos, como os judeus, por exemplo, foram acusados de estar disseminando a doença. E é interessante que hoje, mas mesmo com a ciência, mesmo com tanta informação, ainda há pessoas na atualidade que atuam como se vivessem há mais de 500 anos atrás, mais de 500 não, né? Há 700, há 800 anos atrás, há 1000 anos atrás, quando não tinha as informações, não circulavam as informações que nós temos hoje. E é curioso, né, e perigoso para nós hoje, que essas pessoas continuem disseminando desinformação, mesmo havendo informação. Então, acho que é importante a gente fazer essa reflexão também. Muito bem, é exatamente isso, né? E outra coisa, né, aproveitando, né, a gente falou aqui que com a questão da lepra, a gente teve, né, o desenvolvimento do que a gente chama de isolamento social, que no momento deu certo, porque se isolavam, né, as pessoas, né, que tinham a doença e você impedia ali o contágio. Certo? Então, a gente observa que desde o período medieval, a prática do isolamento ela sempre foi utilizada, né, inicialmente na perspectiva de controle, né, do contágio, né, porque o isolamento ele não é para resolver
o problema, né, é trazer a cura, né, para a questão da doença, mas é porque, como a gente trata, né, e hoje a ciência tem conhecimento disso, né, a gente trata, né, ali de uma luta com inimigos, né, que a gente não visualiza, que são os vírus, as bactérias. A única forma da gente, inicialmente, né, proteger a população é evitar que aquilo ali se espalhe. Então, hoje, por exemplo, quando a gente fala da questão da Covid, a gente fala do isolamento social, tem pessoas, né, que a gente até entende, né, existe a necessidade, né, do trabalho para levar alimento para casa, né, o sustento para a família, tudo. Mas a gente tem que entender também que quando se fala em isolamento, manter distanciamento, por exemplo, a gente está aqui no estúdio e está sem a máscara, mas a gente está sem máscara porque a gente está a uma distância aqui, eu estou a uma distância do professor Henrique de pelo menos aqui uns 2 metros. Então, todo mundo vacinado também, né? E todo mundo vacinado, estamos vacinados aqui. Então, dentro dessa perspectiva, levar em consideração que algumas práticas, né, por mais medievais, né, nesse período, né, que sejam, elas ainda têm resultado prático, né, na questão, pelo menos na questão de evitar o contágio. Então, quando a gente pede, né, para que as pessoas fiquem em casa, se puderem, lógico, se saírem, usem a máscara, né, quando tiver oportunidade, tome vacina, e vacina boa é a vacina que vai no braço, né, qualquer uma delas, né, é muito importante porque a gente está não somente se protegendo, mas está protegendo as pessoas que a gente ama, né? E mais na frente a gente vai retomar essa ideia, porque eu tenho uma coisa para falar para vocês, mas mais na frente a gente retoma. Então, qual o objetivo da aula de hoje, né? A gente vai tentar entender, reconhecer aqui a epidemia da peste negra, né? A grande peste, né? Durante a Idade Média e outras epidemias e pandemias ao longo da história. Então, durante a Idade Média, a gente tem que lembrar, né, que ocorreram epidemias. Então, a gente vai retomar, né, falando mais sobre uma epidemia desse período, né, que no caso aí, a peste negra, né, a gente chama, né, de peste negra, né, aproveitando que a gente ainda está no mês da consciência negra, lembrar, né, que às vezes a gente termina, né, repetindo algumas expressões de cunho, né, racista, que a gente nem se dá conta. Então a gente fala aqui em peste negra, mas a gente poderia colocar aqui também a grande peste, né, a peste bubônica. E eu fiz questão de colocar isso aqui exatamente para lembrar de chamar a atenção que ao longo do tempo, muitas coisas nocivas, elas foram colocadas, né, foram acrescidas a essas coisas, né, a expressão aqui negra, tornando, né, a situação ali, ela é como sinônimo de algo ruim. Então, a gente tem expressões, né, professor? A peste negra, a ovelha negra, né? Então, a lista negra, né? Que são expressões que terminam sendo, né, expressões racistas repetidas, né? A gente manteve aqui para poder aproveitar e chamar a atenção de vocês para isso, ok? Mas a gente poderia trocar aqui, né, por peste bubônica, né, a grande peste, né? Que foi, na realidade, né, aqui, ó, também conhecida como grande peste, peste ou praga, foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana. Ela resultou aqui, ó, vejam, se a praga de Justiniano, que foi um primeiro surto de peste bubônica, resultou em aproximadamente 100 milhões de pessoas mortas, com a peste bubônica aqui, ó, com a grande peste, a gente tem o resultado aqui, ó, 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia, que a gente chama de Eurásia, né? Há um bloco ali formado, né, por parte do continente europeu e asiático, então aqui é a região da Eurásia, né? Então atingiu o pico, né, na Europa entre os anos de 1347 e 1351, 4 anos, né? Então o pico, né, do contágio aí da peste bubônica, né, da grande peste, foi atingido aqui nesse intervalo de 4 anos. Então, acredita-se que ela tenha sido, né, resultado do contágio a partir da bactéria, né, Yersinia pestis, né, e acredita-se que essa bactéria tenha sido a causa. A grande peste, ela foi o primeiro grande surto europeu de peste e a segunda pandemia da doença. Porque, vamos lembrar, a gente teve ali
antes disso, né, a praga de Justiniano. Então ela criou uma série de convulsões religiosas, sociais, econômicas, com efeitos profundos no curso da história da Europa. Vamos lembrar que a gente está falando de um período durante a Idade Média que é um período muito assim, condicionado a uma ideologia religiosa, né? A ideologia cristã, principalmente a cristã católica apostólica romana, vai ter uma influência muito grande na mentalidade das pessoas, né? De forma tal que quando vem o surto, né, começam a surgir várias questões, dentre elas, né, de que aquilo ali seria, né, um castigo muito grande, né, um castigo divino. As pessoas acreditavam, né, que aquilo ali era o encaminhamento para o fim do mundo. Então a gente tem essas dinâmicas, né? Então aqui, ó, a gente tem, ó, eu coloquei aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, tem um GIF que vai mostrando a expansão da peste bubônica, né, pela Europa. Então aqui a gente tem, ó, nesse mapa aqui, a gente tem os primeiros surtos, né, o surto menor, e a gente vai tendo aqui, ó, o surto ele vai sendo espalhado até o ponto de se tornar uma pandemia, né, porque ele vai afetar, como a gente disse, ele pega ali a Eurásia, então afeta quase todo mundo que se conhecia na época. Então eu acho esse GIF aqui interessante, né, porque ele vai mostrar, ó, o período, né, de contágio. Então vocês observam pela questão do tempo, a gente observa aqui, ó, de 46, aí veja, ele vai evoluindo aqui, 46 até 1353. Então a gente tem aí no intervalo de 7 anos, observa a quantidade de territórios, né, que foi afetado, né, pela peste bubônica, né? Então aqui eu trouxe algumas imagens, né? Mostra aqui, ó, por exemplo, a gente tem aqui os cidadãos de Tournai, né, enterrando as vítimas da peste, aqui em 1353, né? Então aqui observam, né, a imagem que ela traz aqui, ó, se vocês observarem, a gente tem, né, a expressão facial das pessoas, né, a expressão triste, né, a expressão de desespero, porque morreram realmente muitas pessoas, né? Aqui a gente tem, né, uma imagem chamada, né, de O Triunfo da Morte, né, do Peter Bruegel, e essa imagem ela vai refletir exatamente, né, o levante social e o terror que se atingiu ali na população após a peste, né, que devastou aí a Europa medieval. Então, lembram que a gente falou que a peste ela trouxe, né, convulsões não somente de ordem religiosa, política, social, mas também econômica. Então, nesse sentido, você junta ali as condições para que a gente tenha, né, uma grande convulsão social aqui, que é retratada aqui nessa imagem, né, que mostra aí como é que a Europa ela ficou, né, durante e após o período de propagação da peste bubônica. Professor, como estamos no chat, os alunos estão mandando mensagem. Eu vou convidar os alunos a trazerem aqui suas perguntas, porque acho que justamente a gente está com um probleminha no chat hoje, né, que eu não estou conseguindo interagir, mas eu consigo ler as mensagens que vocês mandam. Então, por favor, se quiserem escrever alguma coisa, perguntar ao professor, então, por aqui. Eu só queria comentar, professor, que, né, a mecânica, né, enfim, como essa doença ela acabou se espalhando, na verdade, ela vinha através justamente de pulgas que estavam nos ratos, né? Então, a Europa também era muito suja naquele período, então isso facilitava a propagação dessa doença. Acredita-se que ela chegou, né, via as embarcações italianas, né, do Oriente. Você mostrou aí Constantinopla, né, a atual Turquia. Então, teria chegado através dessas embarcações, nas pulgas dos ratos das embarcações. E como as cidades europeias eram muito sujas, vocês têm acompanhado as aulas do professor Luciano e viram que é um momento de expansão das cidades, de aumento da população. Então, tudo isso, né, foram elementos que favoreceram que essa doença se espalhasse muito rapidamente. E os europeus eles ficaram realmente sem entender como é que essa doença estava se espalhando. Alguns acreditavam que era justamente no ar, era enfim, o odor, né, enfim, que gerava, aliás, que propagava a doença. E não conseguiram entender a princípio que era justamente esse agente, né, os ratos, a sujeira, as pulgas desses ratos.
Então, a desinformação nesse período foi realmente um grande elemento que contribuiu para a morte de milhões de pessoas. E por isso que a gente tem que valorizar tanto a informação na atualidade, né, o conhecimento. E assim, né, a gente esqueceu realmente de mencionar, né, como o professor falou, a transmissão se dava por conta de uma pulga, né? A pulga que vinha em um determinado rato, eram ratos pretos, né? Talvez por isso, né, a questão, né, do peste negra, porque eram transmitidas a partir da pulga, né, de ratos pretos que vinham em embarcações vindas do Oriente, né? Então, como o professor mencionou, as embarcações, principalmente italianas, porque os genoveses, né, e venezianos, né, eles eram assim bastante, né, ligados à atividade do comércio. Então, no comércio com o Oriente, a, a possibilidade de esses ratos terem sido trazidos, né, para a Europa. Há também, né, uma perspectiva que diz que essa bactéria ela tem a sua origem lá na China, né, mas o fato a origem é no Oriente, né, e ela vem do Oriente para o Ocidente, ok? Aqui, ó, vejam, tem uma imagem, a imagem, né, que é inspirada na questão da peste bubônica, né, da grande peste. A gente tem séries de imagens como essas daqui que mostram a chamada dança da morte, né? Então a morte, né, dançando aí, né, com os cadáveres, né, os esqueletos aí. Então a dança da morte, o dança macabre, né, uma alegoria sobre a universalidade da morte, era um motivo de pintura comum no final do período medieval, né, em decorrência da questão da peste. Inclusive essa dança da morte inspirou artistas modernos, né? Como os da banda de rock britânica, o Iron Maiden, professor. Tem uma música de um álbum, inclusive, o álbum A Dance of Death, né? A Dança da Morte. Aí tem aqui um trechinho, ó, da música, né? Dance of Death, né? Que é da banda, né? Do Iron Maiden, ok? Vejam, pra gente finalizar... Acho que é interessante a gente ver essa questão da dança da morte e como é que ela repercute ainda hoje, né, na nossa cultura, nossa produção cultural. Durante a pandemia, nós vamos ter também, né, outras produções, como, por exemplo, o Decameron, do Giovanni Boccaccio, né, que era um florentino, né, da cidade de Florença, na Itália, e que ele construiu essa obra justamente porque a cidade de Florença decretou um lockdown lá, né? Então, os jovens, né, inclusive saíram das cidades, ficaram em áreas mais afastadas, as pessoas tentaram se isolar e durante esse isolamento ele vai fazer uma série de novelas, né, tratando da vida dessas pessoas, né, afastadas, né, isoladas. E é interessante ver o Iron Maiden aí, né, o Bruce Dickinson no seu auge aí, tocando e se remetendo a isso. O Iron sempre falando sobre história, né? Bacana demais. É uma banda que eu gosto muito, né? Então vamos falar um pouquinho sobre algumas epidemias, né, modernas, né? Primeiro vamos falar aqui sobre o Ebola, ok? Vocês podem encontrar a grafia do aqui, tanto com acento como sem acento, né? Isso vai depender do contexto. O Ebola, né, que é anteriormente conhecido como febre hemorrágica ébola, aí ébola, doença grave fatal causada pela infecção com uma das espécies do vírus do Ebola, né? Então, essa doença, né, ela é uma das epidemias, né, que assola a humanidade, né, na atualidade, principalmente a partir ali do continente africano, que, como a gente mencionou, durante a Idade Média, né, uma coisa que favorecia a questão da expansão dessas doenças era a questão do saneamento, né, quase inexistente, né, a questão da sujeira. Então, lembram que a gente falou também no início que fatores sociais e econômicos podem contribuir para o desenvolvimento e para o agravamento de algumas epidemias. Então, como o continente africano ele tem índices de desenvolvimento humano, né, muito baixos, né, e é um continente que é muito assim mal assessorado pelo restante do mundo, né? Então, assim, até eu lembro, né, que quando a gente teve aqui a questão da Covid, né, os índices de contágio lá no continente africano eram menores, né, e a turma tentou associar essa questão à utilização de um determinado medicamento, né, para
verme, né, que eles tomam lá, que foi vendido inclusive também aqui como solução mágica aí para a Covid. Então, nesse sentido, na realidade não se tratava disso, se tratava na questão de que, como é um continente isolado, né, que é um continente, né, pobre, então ele atrai poucos turistas, né, então não tem os vetores de contaminação naquele local como em outros territórios, né? Então, Luciano, você me permita aqui rapidinho, só para dizer o seguinte, né, que sobre essa doença, um médico congolês, né, ou seja, um médico do Congo, da África, né, o Jean-Jacques Muyembe, que conseguiu, né, desenvolver um método de combater essa doença, um tratamento eficaz, um médico e uma equipe africana, né, do Congo, que descobriu como tratar dessa doença. Exatamente, o Congo, né, que foi um dos locais muito atingidos pelo ebola, né? Então, veja, ela pode provocar doenças em humanos e primatas não humanos, como macacos, gorilas e chimpanzés, né? Já foram descobertas 5 espécies do vírus do ebola, 4 delas provocam doenças nos humanos, né? Então a gente tem o ebola lá do Zaire, o do Sudão, certo? O da floresta Tai, antigamente conhecido, né, como COT, né? E o vírus Bundibugyo, certo? Então nesses daqui são as que transmitem, né, questão do humano, né? Transmitem para a espécie humana. Então a 5ª espécie, o vírus Reston, né, provocou doenças em primatas não humanos, mas não em humanos, né? Então estão presentes em vários países africanos, descoberta em 1976, né, perto do rio Ebola, daí o nome do vírus, né, que pertence aqui, ó, professor, à República Democrática do Congo. Então, desde então, a gente tem surtos esporádicos, né, na região. Então, quais são os sintomas? Ó, febre, dor de cabeça forte, fadiga, dor muscular, fraqueza, diarreia, vômito, dor no estômago e hemorragias. Então, por isso que ela é muito mortífera, né? Porque a pessoa ela termina morrendo por hemorragia. Os poros das pessoas começam a sangrar. Então, sangue aqui, ó, pelos olhos, pelo ouvido, né? É uma doença terrível. Aqui, ó, a gente tem um mapa, né, que mostra a questão do surto, né? Os locais. E para a gente finalizar, falar um pouquinho sobre a Covid, né? Aqui, o coronavírus, né, 19 é uma doença infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2. A maioria das pessoas que adoecem, né, apresenta sintomas leves a moderados, se recuperem sem tratamento especial. No entanto, algumas desenvolvem um quadro grave e precisam de atendimento médico. E eu vou encerrar com isso. Hoje, dia 23 de novembro, faz exatamente um ano que eu, professor Luciano, eu contraí a Covid. Então, inicialmente, né, ela veio com uma infecção leve, então fui para o hospital, retornei para casa, porém no dia 28 eu retornei ao hospital com um quadro mais grave e tive que ser internado e fui entubado durante 8 dias. Então, por que é que eu estou dizendo isso, gente? Estou expondo um pouco da minha vida pessoal para vocês, para que vocês tenham consciência de que a Covid ela não acabou, não é uma gripezinha. Então, a gente tem que lembrar, né, que já foram mais de 603 mil brasileiros que perderam a vida para esta doença. Então, precisou sair, saia com todos os cuidados, use máscara, use o álcool em gel, o álcool 70, porque mesmo que você esteja vacinado, a gente não, a vacina ela não impede a gente de transmitir ou de contrair a doença. A proposta das vacinas que a gente tem tomado é que elas vão garantir que a gente não seja entubado, né? Que vocês não sejam entubados como eu fui. E eu não recomendo, né, que você brinque com isso. Quero aqui, nesse momento, encerrar a aula me solidarizando com todas as famílias que perderam pessoas para essa pandemia e pedir para vocês para que vocês se cuidem, porque a pandemia ainda não acabou. Então a gente encerra a aula por aqui, certo? Só passar aqui para vocês a sugestão de atividade, aponta o celular para o QR Code, você vai assistir um vídeo ligado ao tema, agradecer a Jéssica, agradecer ao professor Henrique, e é isso, gente. Até nossa próxima aula. Tchau, tchau.